Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à 67ª Semana Espírita de Taubaté. Desta vez, os nossos encontros serão virtuais. Fizemos para vocês com muito carinho esses vídeos, que começam com uma prece, um momento de música e a palestra da noite. Esperamos que esses vídeos possam unir os nossos corações no estudo e na prece, fortalecendo os laços de amor que nos unem nessa doutrina de luz. Vamos lá? Vem comigo. Elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos e benfeitores espirituais que nos assistem e nos amparam sempre. Querido Mestre Jesus, a Ti, Senhor, rogamos a misericórdia da vida, que o Senhor, nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflições, possam nos assistir e nos amparar, querido Mestre. Que possamos juntos, diante de tempos difíceis, louvar a misericórdia e bondade do Senhor, espraiando por toda a face da terra entendimento, compaixão e bondade. Aos amigos espirituais que sempre estão conosco, o nosso agradecimento e que tenhamos força e coragem para enfrentar e suportar todas as adversidades. Obrigado, Jesus, muito obrigado, que assim seja. Olá, queridos amigos, boa noite, meu nome é Elton. Eu sou a Malu, somos do Ânima. A gente fica muito feliz de poder fazer parte da 67ª Semana Espírita de Taubaté, uma semana de tantas tradições, de tantas histórias. Para a gente é realmente uma alegria poder estar aqui e poder cantar um pouco para harmonizar esse momento. Nossa primeira canção chama-se Novo Tempo e ela traz uma mensagem de otimismo, de esperança, de fé no futuro, principalmente nesses tempos que estamos vivendo agora. Na sequência, nós cantamos a canção Simplesmente. Olha, o futuro está surgindo, um momento novo e lindo, transformando o caminho que devemos percorrer. Sente que o amor está envolvendo todos num só pensamento, esperando o momento para poder vencer. Não oprima o coração, deixa a emoção transparecer. Precisamos um do outro, é desta forma que vamos crescer. O futuro está surgindo, um momento novo e lindo, transformando o caminho que devemos percorrer. Sente que o amor está envolvendo todos num só pensamento, esperando o momento para poder vencer. Acenda a luz que há em ti, a
verdade te fará sorrir. É o que Jesus nos ensinou. E nós agora vamos expandir. Olha, o futuro está surgindo. Então agora é um convite a todos vocês. Vamos unir os nossos pensamentos, unir as nossas melhores vibrações e cantar juntos, pensando num mundo melhor, pensando em sermos pessoas melhores, em tirarmos aquilo de melhor que a gente tem de dentro dos nossos corações e através dessa canção agora, dessa união dos nossos pensamentos, expandir isso além das nossas portas, das nossas janelas, e que isso se espalhe e se irradie pelo mundo, levando boas vibrações, bons pensamentos. Viver é a arte de aprender, buscar e compreender que a vida vai além do que podemos ter aqui. Saber é a chave do poder, do que devemos ser. Amar é transcender um mundo de ilusões pra muito além daqui. Deixa o sol nascer dentro de você, o amor irá vencer. Seja puro sentimento, certo de viver no halo do insondável, razão da vida. Viver é a arte de aprender, buscar e compreender que a vida vai além do que podemos ter aqui. Saber é a chave do poder, do que devemos ser. Amar é transcender um mundo de luz.
deixe o sol nascer dentro de você, o amor irá vencer. Seja puro sentimento, certo de viver no halo do insondável, razão da vida. Olá, amigos e amigas, que a paz de Jesus esteja com todos. Nesta fala, eu tratarei da obra de André Luiz, do legado deixado por André Luiz. Trarei, portanto, algumas de minhas reflexões acerca do conjunto da obra deste médico aprendiz, deste médico aluno, que vive diversas experiências e as compartilha conosco. Deus tem um método para a nossa educação enquanto espíritos. Esse método se chama reencarnação. Fomos todos concebidos pelo Criador simples e ignorantes. E trilhamos uma estrada chamada progresso, que nos levará à perfeição. E nessa estrada vivemos diversas experiências, adquirimos diversos conhecimentos. Retornamos à carne diversas vezes em diferentes roupagens, em diferentes ambientações encarnatórias, para que nós possamos extrair valores dessas diferentes experiências que nós vivenciamos, para que nós possamos interiorizar novos conhecimentos nestas diferentes ambientações reencarnatórias, vestindo essas diferentes roupagens. Tomemos, por exemplo, o caso do próprio Emmanuel. No livro Há 2000 anos, Emmanuel era o orgulhoso senador Públio Lentulus. E vemos então, em 50 anos depois, Emmanuel, na figura do servo humilde Nestório, e percebemos que cada traço do sofrimento do escravo humilde representa um resgate do passado, dos equívocos clamorosos do orgulhoso e impiedoso senador romano Públio Lentulus. Numa encarnação, importante senador romano, importante autoridade do Império Romano, e na outra encarnação, na encarnação subsequente, 50 anos depois do seu desencarne em Pompeia, como senador Públio Lentulus, aparece Emmanuel na figura do humilde escravo Nestório. Diferentes encarnações absolutamente contrastantes para que o espírito possa extrair valores dessas diferentes experiências vivenciadas. E assim, venho diversas encarnações muito rico, diversas encarnações muito pobre, em algumas encarnações com autoridade, em outras com subalternidade, tudo isso para eu aprender a ser mais humilde, mais caridoso, menos vaidoso, ou seja, ir interiorizando novos valores que causem o progresso
espiritual que forneçam progresso ao meu espírito. Venho diversas encarnações muito rico, uso mal o dinheiro. Muito pobre, reclamo. Venho rico, uso mal o dinheiro. Muito pobre, reclamo. Estou então na erraticidade, no intervalo entre as encarnações, e pergunto àqueles espíritos responsáveis pelo meu novo projeto reencarnatório. E desta vez, vou rico ou pobre? E eles me respondem: o que adianta saber? Você já viveu ambas as experiências diversas vezes e não acrisolou valores no seu coração. Vejam, vivemos as nossas diversas experiências, mas não extraímos valores dessas experiências. Muitas vezes não extraímos valores dessas experiências que nós vivenciamos. Não interiorizamos os conhecimentos que catapultem a evolução, a elevação do nosso espírito. E a doutrina espírita vem justamente nesse sentido, de nos orientar para que nós possamos extrair valores das nossas experiências. Os espíritos compartilham conosco as suas experiências e os seus conhecimentos, para que assim, seguindo-os, possamos abreviar séculos de experimentações infrutíferas, possamos seguir os seus exemplos e extrair valores nobres das suas experiências e das suas lições. Eu lerei aqui alguns trechos das 4 primeiras páginas do primeiro livro de André Luiz, da obra inaugural de André Luiz, que é Nosso Lar. Nas 2 primeiras páginas, Emmanuel nos apresenta um novo amigo, André Luiz, pois foi Emmanuel o responsável pela aproximação de André Luiz, de Chico Xavier, para que a obra de André Luiz pudesse ser trazida a todos nós. E nas 2 páginas que se seguem, é o próprio André Luiz nos dando uma mensagem. Diz-nos Emmanuel, na sua mensagem, novo amigo, na sua apresentação a André Luiz: a luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Ou seja, a luta humana, uma nova encarnação, é a oportunidade que temos de adquirir novas experiências e novos conhecimentos. E a sua ferramenta, o seu livro. Ou seja, o livro vai nos servir como guia, como balizador nessas novas experiências, para que possamos seguir as orientações expostas pelos espíritos que já vivenciaram essas experiências e conseguiram extrair os valores que elas podem nos dar. E diz Emmanuel: há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria. É isto, compartilhar conosco a sua própria experiência. A doutrina espírita representa a revolução ou a renovação do pensamento religioso na Terra. A doutrina espírita nos traz uma nova imagem de Deus, não o Deus criado pelos homens, mas o Deus que criou os homens. Não um antropomorfismo de Deus, um Deus com a forma humana, mas um Deus criador, criador de todo o universo, criador de tudo que existe, nos traz uma nova ideia de Deus que não possui sentimentos humanos, que não possui vontades
humanas. Já na questão primeira de O Livro dos Espíritos, os Espíritos nos definem que é Deus após a pergunta de Allan Kardec. E eles dizem, os Espíritos dizem, Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira ou primária de todas as coisas. E também a doutrina espírita nos traz uma nova concepção, diferente da teologia clássica, acerca da vida após a morte, acerca da continuidade da vida. E André Luiz, cumprindo esta proposta da doutrina espírita, de nos apresentar as verdades espirituais, as grandes verdades universais, descortina o mundo espiritual. Traz a vida após a morte sem misticismo, sem simbologia. Repito, descortinando o mundo espiritual, o que rendeu inclusive a André Luiz o apelido de repórter do além, porque ele trata em minúcias, em detalhes, como se dá o funcionamento do plano espiritual. André Luiz cumpre assim a proposta da doutrina espírita de nos trazer as verdadeiras concepções, o funcionamento e detalhes da vida após a morte. André Luiz tem o objetivo, na sua obra, de educar, mas não de educação do homem para o aqui e o agora, mas a educação do espírito para o aqui e para o além. Nos diz André Luiz em sua mensagem, lá no início do livro Nosso Lar: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? André Luiz, portanto, não fala ao homem ou à mulher de 15, de 40, de 50, de 80 anos, mas ele fala ao espírito, porque nós faremos diversas vezes 15, 40, 50, 80 anos. André Luiz fala para instruir o espírito que viverá várias existências, que terá vários corpos, que viverá vários séculos, que terá vários serviços, triunfará várias vezes, que passará diversas e diversas vezes pelo fenômeno da morte. Portanto, André Luiz é um curso, um programa de espiritualidade interior. André Luiz promove a nossa evangelização, busca a nossa transformação interna, a nossa transformação íntima, enquanto espíritos que viveremos diversos séculos, passaremos por diversas experiências, envergaremos várias roupagens. É a esse espírito imortal que fala André Luiz. E Emmanuel nos diz: guarde a experiência de André Luiz no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Olhem o que diz Emmanuel. Precisamos, em verdade, do espiritismo,
mas muito mais de espiritualidade. Porque espiritismo é escola. O espiritismo é uma ferramenta fundamental, notadamente a todos nós, para que nós possamos adquirir essa espiritualidade interior. Construir em nós essa espiritualidade interior. Mas o espiritismo não é um fim em si mesmo, é uma ferramenta. O espiritismo não livra ninguém da loucura, da depressão, do suicídio, da insanidade. Mas ele é instrumento para a construção de nossa espiritualidade interior, que é, de fato, o objetivo. Uma vez adquirida esta espiritualidade interior, ela não mais se perde. Construção de espiritualidade inferior é quando a enfermidade nos assola ou há alguém de nossa família, nos mantermos serenos, equilibrados, termos calma, fé, esperança. É diante da separação de um ente querido que se vai carregado pelas mãos da morte, ter absoluta certeza e convicção de que haverá um novo ponto de encontro. Essa espiritualidade que nos dá esperança, essa espiritualidade que nos fortalece para os diversos reveses que muitas vezes a vida nos colocará, atravessando os obstáculos da existência, repito, com calma, serenidade, equilíbrio, compreensão. Isto é, de fato, construção de espiritualidade interior. André Luiz é um médico aprendiz, é um médico aluno, comentando o Evangelho de Jesus através de experiências reais em sua obra. André Luiz, repito, é um comentário do Evangelho do Cristo por meio de experiências reais. Tomemos, por exemplo, o capítulo 1 do primeiro livro de André Luiz, Nosso Lar. Ele nos conta que ficou 8 anos no umbral, sentindo-se abandonado, preterido, culpado. E ele depois foi resgatado e se tornou o André Luiz que todos nós conhecemos. Portanto, André Luiz já viveu a experiência, mas ele a compartilha conosco para nos servir de guia, nos servir de exemplo a balizarmos a nossa própria existência. E quando houve o resgate de André Luiz após 8 anos no umbral? Ele nos diz que foi resgatado pela mãe e pelo ministro Clarencio quando fez uma prece, mas uma prece que ampliou a sua percepção. Porque ele já havia feito diversas preces, mas não havia sido resgatado. Mas quando fez uma prece que de fato ampliou a sua percepção, pôde perceber ao seu lado a presença da mãe e do ministro Clarencio, que sempre esteve ali. Portanto, no universo não há nenhum espírito, por inferior que seja a sua condição, que esteja em abandono. Há socorro, há auxílio em todas as regiões do universo. Muitas vezes, os espíritos inferiores, em condição inferior, refutam, repelem a assistência. Refutam, repelem o auxílio porque se comprazem em sua própria inferioridade. Mas auxílio não nos falta. E André Luiz nos deixa a lição de que se estivermos nos sentindo preteridos, abandonados, culpados, oremos. Mas oremos essa prece que amplia a nossa percepção, que modifica o nosso padrão mental, porque aí perceberemos ao nosso lado
esse auxílio que não nos falta. E aí sintonizaremos com aqueles espíritos que estão ao nosso lado, espíritos familiares, espíritos protetores, o nosso guia ou mentor espiritual, para que possamos tomar as melhores escolhas, para que sejamos inspirados a seguir pelo melhor caminho. Porque vivemos em uma imensa teia de intercessão, em uma imensa teia de amor, de solidariedade. Vejam, André Luiz se sentia abandonado, culpado, mas houve a intercessão de sua mãe, um espírito já com um importante grau de evolução e de elevação, que intercedeu por ele, levou-o a nosso lar. E depois André Luiz se tornou o André Luiz que nós conhecemos. Haroldo Dutra Dias chama isso de linha de financiamento espiritual. A mãe de André Luiz lhe deu uma linha de crédito espiritual para que ele fosse resgatado, levado ao nosso lar, e depois permanecer em nosso lar dependeria dos próprios esforços e de André Luiz. Dependeria que ele bem empreendesse essa linha de crédito que nos foi fornecida. Vejamos então que, ainda que eu ache que eu não tenho méritos, ainda que eu me sinta preterido, culpado, abandonado, há sempre alguém melhor do que eu que tem méritos. E esse alguém cuida de mim. E esse alguém intercederá por mim, para que eu possa deixar essa condição, esse sentimento de abandono, de preterição, esse sentimento de culpa. No livro Sexo e Destino, André Luiz nos traz a figura do irmão Félix, do orientador irmão Félix, que trata de diversos distúrbios de ordem sexual. E é interessante notar que irmão Félix não trata nenhum daqueles desatinos sexuais de forma não caridosa. Ele não menospreza nenhum desatino sexual. Não há nenhuma expressão chula, menos digna, ao se referir a esses espíritos que vivem dificuldades no campo do sexo. E sabem por quê? Porque depois nós vamos ver no final do livro que foi ele, de fato, o próprio irmão Félix, o causador de todo aquele problema. O causador de toda aquela confusão. Mas ele lutou contra suas sombras interiores, buscou a própria iluminação e procurou depois reparar os seus equívocos, reparar os seus erros do passado. Portanto, em todas as obras de André Luiz não vemos uma expressão chula, não vemos nenhuma expressão menos digna, porque André Luiz não tem o objetivo de impressionar, não tem o objetivo de polemizar. O grande objetivo de André Luiz é instruir, é educar. O objetivo de André Luiz é elevar. Nos trazendo, portanto, diversas instruções, porque espíritos elevados amam muito, mas também sabem muito. E André Luiz vem compartilhar conosco esse vasto conhecimento a que teve contato e acesso no mundo espiritual. Vejamos duas obras, Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade. Evolução em Dois Mundos, um resumo da obra de André Luiz sob a perspectiva da biologia. Mecanismos da Mediunidade, resumo da obra de André Luiz sob a perspectiva da física. No Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz que o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, é formado por centros de força,
Centros de força estes que vão definir o funcionamento do nosso sistema endócrino, das nossas glândulas, dos nossos hormônios. Sistema endócrino que, por sua vez, vai comandar todo o funcionamento dos órgãos. Vejamos, então, que conforme a vibração dos nossos centros de força, nós teremos saúde física ou não. Esses nossos centros de força são definidos pelos nossos pensamentos, que é uma junção dos nossos sentimentos e das nossas ideias. Essa junção dos sentimentos e ideias vai formar uma corrente mental que possui cor, cheiro, peso, tamanho. E essa corrente mental vai definir como estão os nossos centros de força. Portanto, os nossos centros de força são definidos de acordo com os nossos sentimentos e com as nossas ideias. Isso terá repercussão na nossa saúde física, na saúde do nosso corpo físico. Tudo está na mente, nos diz André Luiz, somos um imã vivo, atraímos aquilo que vibramos. E os nossos pensamentos e ideias estão refletidos no nosso campo mental, o que é descrito com linguagem altamente precisa da física quântica por André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. A obra de André Luiz nos promove reflexão acerca de nossas próprias existências e nos perguntamos se estamos preparados para o fenômeno da morte, para o encontro com a nossa consciência profunda. Porque quando do nosso desencarne, nenhum elemento externo fará a nossa avaliação. Aqueles que intercederam pela nossa reencarnação ficarão em silêncio e observarão o nosso campo mental, o perfume ou o mau cheiro, a luminosidade ou a opacidade, a sensação de bem-estar ou a sensação de mal-estar. Isso tudo será definido de acordo com a nossa existência, se nós vivenciamos aquilo que nós já sabíamos. Se nossa vida estava em compatibilidade, em harmonia com aquilo que a vida nos deu, com aquilo que nós já conhecemos, porque o nosso ponto de evolução é a resultante de um gráfico. Na linha horizontal, tudo aquilo que a vida me deu, e na linha vertical, tudo aquilo que eu fiz com que a vida me deu. Se eu extrair valores das experiências, se a minha vida está em comunhão com os conhecimentos que eu já detenho. É isso que vai definir, repito, o perfume, o mau cheiro, a luminosidade ou a opacidade do nosso campo mental. A obra de André Luiz não é uma obra para meros intelectuais, é uma obra que precisa ser sentida. É uma obra que precisa ser compreendida, sentida e vivida. Seguir André Luiz é abreviar séculos de experimentações infrutíferas. Eu disse séculos de experimentações infrutíferas. E a força da obra está em que ela é muito mais do que mera teoria. Ela é vida. A obra de André Luiz é vida compartilhada. É vida de experiências, vida de conhecimentos compartilhada conosco. Seguir André Luiz é abreviar séculos de experimentações infrutíferas. E a obra ganha ainda mais força quando vem pela mediunidade límpida, cristalina de Francisco Cândido Xavier, que muito mais que receber a obra de André Luiz, as vivenciou, as praticou. Se uma teoria pode gerar dúvidas,
diante de uma vida como a de Chico Xavier, diante das experiências trazidas por André Luiz, somente a nossa reverência. Que Jesus nos abençoe e nos proteja a todos. Hoje e sempre, fiquemos todos em paz.